Fala Ninja, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ninja Invest. E pessoal, esse vídeo está muito especial porque eu vou mostrar para vocês uma lista de 6 fundos imobiliários que são base 10, ou seja, custam em torno de R$ 10. É muito bom para você botar aí na sua carteira ou como troco se você já é um investidor um pouquinho mais experiente ou se você está começando agora no mundo dos investimentos e não tem muito dinheiro assim para começar a investir, mas já quer entrar aí, botar o pezinho na água dos fundos imobiliários. Então esse vídeo aqui é para você. Fica comigo até o final, porque nós vamos preencher essa planilha aqui com 6 fundos imobiliários, diversificando a carteira com fundo de papel, fundo de fundo, fiagro, fundo de tijolo de renda urbana, fundo de tijolo de lajes corporativas, os escritórios, e fundo de tijolo do segmento logística. Sem contar que essa planilha aqui é um presente meu para vocês. Então, se você quer essa planilha, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo para você entender como que você vai receber essa planilha, beleza? Então, vamos fazer aqui o complemento dessa planilha. Eu vou mostrar para você fundo a fundo, comentar brevemente informações, inclusive do relatório gerencial. Então, vamos que vamos, galera. Vou utilizar aqui o site do Investidor 10 e o primeiro fundo imobiliário que eu vou mostrar para vocês, que é o nosso fundo de papel, é o EQIR 11, pessoal. O EQIR 11, que é um fundo que está se destacando bastante. Preço sobre valor patrimonial 1. Fundo de papel. É importante que você olhe com mais carinho para o preço sobre valor patrimonial. Não é o único indicador que você vai observar, mas ele é bastante importante, porque como ele investe em dívidas, não tem imóveis físicos no seu portfólio, então não tem aquela questão de defasagem de imóvel. Então aqui a gente precisa olhar com um pouquinho mais de carinho. 9,84 é o valor da cotação dele atual, nesse momento que estou gravando o vídeo, e o dividend yield nos últimos 12 meses 13,41%. A liquidez vem crescendo bastante, eu já vi essa liquidez aí na casa dos R$ 50 mil, hoje já está em mais de R$ 200 mil e se valorizou nos últimos 12 meses. Eu, Moacir, tenho na minha carteira. Estou gostando bastante do EQIR 11. Então tá aqui as principais informações do EQIR 11. E aqui eu separei algumas informações do relatório gerencial só para a gente discutir de uma forma mais superficial. Por exemplo, o setor dos CRIs do EQIR 11. Pode ver que ele é bem diversificado, né? Saúde, construção, loteamento, indústria, logístico, pulverizado, varejo e energia. Então eu gosto bastante do EQIR 11, particularmente falando, porque ele tem uma boa diversificação na sua carteira de CRIs e também na distribuição geográfica da carteira. Veja que tem uma concentração no estado de São Paulo. Ok, São Paulo é um grande estado no Brasil, importantíssimo estado na economia do nosso país, então tá tudo certo. Tem 10% lá no norte, né, somando os dois estados, Amazonas e Pará. Na região sul aqui, ó, tem em torno de 15%, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o estado do Rio Grande do Sul e assim por diante. Então tem uma diversificação bacana aí também no EQIR 11. Vamos simular o EQIR 11, ó, eu vou colocar sempre uma cota, tá pessoal? Uma cota, o preço do ativo R$ 9,84 e o dividend yield 13,41. Então vamos colocar aqui, ele já me dá o yield mensal e aproximadamente aí já me faz um cálculo de quanto que eu vou receber com uma cota do EQIR 11, 11 centavos. Então essa primeira parte aqui eu demorei um pouquinho mais para explicar, agora vai ficar um pouco mais fácil para você entender os outros 5 ativos. Ele vai calculando automaticamente o total investido, a rentabilidade e o dividend yield mensal. Então quando a gente completar tudo, a gente finaliza com chave de ouro e eu vou dizer como que você recebe essa planilha. Nosso segundo fundo aqui vai ser um FOF, e o FOF que eu vou mostrar para vocês é o MCHF11, o Mauá Capital. Ele está quase batendo 1 milhão de liquidez, olha só, está descontado, 0,96 de preço sobre valor patrimonial, teve uma rentabilidade interessante também nos últimos 12 meses e a cota, pessoal, está menos de R$ 10. Dá uma pesquisada depois com mais detalhes sobre esse fundo. Também separei algumas informações aqui, ó, sobre o portfólio dele, olha que legal, os setores, né, a alocação dos setores do MCHF11, híbrido, logístico, renda urbana, lajes comerciais, recebíveis imobiliários são os CRIs, então mais da metade da carteira do MCHF11 são CRIs, são fundos de papel, ok? E aqui tem um detalhamento por ativo, o percentual do ativo que ele investe. Lembra que eu falei para vocês que fundos de fundo compram cotas de outros fundos? Aqui, por exemplo, ó, estão os fundos que o MCHF11 compra. Por exemplo, aqui alguns famosos, né, como o TGAR11, o SARI11, o KNP11, o KNSC11, esses que são da Quineia, né, são da gestora Quineia, JSRE11, pelo menos esses aqui são os que eu estou mais acostumado a ver aí, né? É claro que os outros podem ser muito bons também, tanto que o MCHF11 vem performando legal. E vamos fazer uma simulação também aqui do MCHF11. R$ 9,16. Então vou colocar aqui primeiro, né, uma cota. Dividend yield de 13,21%. Ele já me dá o yield aproximado mensal. 10 centavos aproximadamente eu vou receber, ou receberia, né, com base nos últimos 12 meses, com uma cotinha, uma cota só do MCHF11. Terceiro fundo que eu vou mostrar para vocês aqui é um FIAGRO, né, um fundo que investe em certificados recebíveis do agronegócio. E o que eu vou mostrar para vocês aqui
é o VGIA11. O VGIA11, que ele está custando aí R$ 9,50, está exatamente no seu preço justo, ou seja, PVP1. E olha só o dividend yield nos últimos 12 meses, bem interessante. O VGIA11 é um fundo do agronegócio que tem algumas características interessantes, como por exemplo aqui, ó, basicamente o seu portfólio investe em distribuidoras, mas também tem aí, ó, cooperativa, né, pegando uma boa parte do seu portfólio, uma pequena parte indústria e também sucro alcooleiro. A distribuição geográfica do Vigia 11, olha só, está bem concentrado na região centro-oeste, na região sul também, né, que são estados importantes para o agronegócio brasileiro, e também tem lá no norte com o estado do Amapá. Então, aparentemente, o Vigia 11 está bem distribuído, só porque ele tem uma concentração aí, se a gente pegar, né, eu somar os dois aqui, 93,9%, 94%, muito grande a distribuição da carteira do Vigia 11 em distribuidora e também em indústria. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Vamos fazer a simulaçãozinha aqui também do Vigia 11. Vou colocar aqui uma cota. O valor atual da cota R$ 9,50 e o dividendo está em 17,68. Isso, claro, com base nos últimos 12 meses, né, pessoal? Lembrando que rentabilidade passada não garante o futuro, mas nós precisamos aqui ter um norte. E como é uma simulação, é apenas um vídeo didático, então serve aí para a gente poder estudar e aprender mais sobre isso. Veja que ele já me traz uma rentabilidade aí de 14 centavos com apenas uma cota do Vigia 11. Agora vamos para os fundos de tijolo, aqueles que realmente investem em imóveis físicos. O primeiro que eu vou trazer para vocês é de renda urbana, que é o VIR11 ou VIUR11. Olha só, tá bem descontado, né? 0,87 o PVP, liquidez diária quase R$ 400 mil e tá bem baratinha a cota, hein? R$ 7,85. Se a gente baixar um pouquinho aqui, a gente vai ver que a quantidade de imóveis do VIR11, ó, 3, 5, 6 imóveis. Não é um portfólio assim tão grande, mas como é basicamente renda urbana, se você quer diversificar sua carteira e ter um fundo imobiliário de tijolo que investe em imóveis, que é baratinho, menos de R$ 10, o VIR11 pode ser uma boa opção para você. Separei algumas informações aqui, ó, por exemplo, as empresas, né, do VIR11 ou os imóveis, né, do VIR11, por exemplo, aqui basicamente é da Ânima, que é um grupo de educação, né, um grupo de faculdades. É uma das maiores empresas do Brasil, inclusive, né, tá entre as 5 maiores empresas aí de grupos de faculdades, ocupando praticamente metade do portfólio do VIR11. E aqui tem, né, a porcentagem de distribuição dos estados, ó, basicamente aí Rio Grande do Sul e São Paulo, e tem um pouquinho no Rio de Janeiro e um pouquinho no estado do Maranhão. Vamos fazer uma simulação aqui então agora com o VIR11, ó, uma cota custando ali R$ 7,85 e um dividend yield de 10,99%, que é bem interessante para um fundo de tijolo, tá? Inclusive até alto. Por ser um fundo de tijolo é considerado alto, porque os fundos de papel, como investem em dívidas, e essas dívidas estão atreladas a indexadores como IPCA, como o CDI, como o IGPM, então obviamente, quando a gente tem, por exemplo, a taxa de juros lá em cima, como é o caso agora, nesse momento que a gente está passando no Brasil, esses fundos imobiliários tendem a entregar mais dividendos. Fundos de tijolo já são mais estáveis. Ou seja, aqui o VIR11, por ser um fundo de tijolo, ele pagou um dividendo alto aí, né? Praticamente 11%. 7 centavos você já receberia com uma cota do VIR11. Mais um fundo, vamos lá então, pessoal, mais um, olha só, VIR11. Se você está gostando desse vídeo, deixa seu like. Deixa seu like aí, vai fazendo as suas anotações para depois você deixar os seus comentários aí. VIR11, olha só, VIR11, um fundo de lajes corporativas, bastante polêmico, né? O VIR11 é bastante polêmico. O fato é que ele é um fundo aí que virou base 10, ele custava em torno ali de 40, 45 reais há um tempo atrás, mas ele virou base 10. Ele recebeu um desdobramento e agora ele está custando aí na casa de R$10, mais especificamente falando R$ 8,37, e entregou quase 9% de dividendos, tem uma liquidez aí bacana, R$1 milhão, teve uma desvalorizaçãozinha aí de 6% aproximadamente nos últimos 12 meses. Trouxe algumas informações do VIR11, olha só, a Rede Globo de televisão ocupa mais de 1/3 aí do portfólio do VIR11, goste ou não goste da Globo, é uma emissora muito importante no cenário brasileiro e muito clássica, né, no cenário brasileiro. Então, gostando ou não gostando da Globo, ela é muito impactante na vida do brasileiro de alguma forma. Segmento de atuação aqui, você vê que tem um portfólio bem diversificado, né? Comunicação e mídia, financeiro, construção e serviços imobiliários, saúde, varejo, seguros, enfim. Vamos fazer então a simulação aqui do VIR11, ó. Uma cota, R$ 8,37 e entregou um dividend yield de 8,98%, me entrega aí aproximadamente 6 centavos. Inclusive é o que eu estou recebendo. Eu tenho VIR11 na minha carteira, é o que eu estou recebendo 6 centavos
aí por cada cota do Vino 11. E por fim, né, pessoal, vamos falar de um fundo imobiliário de logística agora, GALG 11. Um fundo imobiliário aí, ó, que se valorizou quase 7% nos últimos 12 meses. 1,3 milhão de liquidez por dia, está um pouquinho acima do seu preço justo, mas fundo de tijolo é um pouquinho diferente de fundo de papel, porque tem a defasagem do imóvel, mas eu particularmente falando, eu não costumo comprar fundo de tijolo muito caro não, no máximo 1,02, assim, ó, no máximo estourando, se realmente eu acredito que o fundo vale a pena ser comprado. Mas isso é uma opinião minha, Moacir. 9,27 é o valor atual da cota, 10,65% foi o que o GALG 11 entregou nos últimos 12 meses. Inclusive, olha só que interessante, a receita por ativo imobiliário, basicamente nós temos aqui a Souza Cruz, né, 39%, a BRF Salvador, 35%, a BRF Pernambuco, 23%. Ocupando praticamente toda a receita aí do GALG 11. Distribuição por estado, Rio Grande do Sul 40%, Bahia 35%, ocupando aí 3/4 do portfólio do GALG 11, e aí temos Pernambuco 23% e São Paulo pouquinho ali com 2%. Vamos fazer a simulação do GALG 11 para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro. Ó. Uma cota, R$ 9,27, 10,65% de dividend yield foi o que entregou. 8 centavos eu receberia aí segundo essa simulação. E agora, Ninja, observe o seguinte, ó, se você comprar uma cota de cada um desses fundos imobiliários, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, você vai precisar de R$ 53,99, já vai receber 57 centavos de dividendo, o que corresponde a 1,05%, de forma bruta, obviamente, livre de imposto de renda. Para você receber essa planilha, você vai fazer o seguinte, vai mandar um e-mail para mim, o e-mail está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Você me manda um e-mail pedindo a planilha e eu mando para você assim que possível, tá, pessoal? Às vezes eu demoro alguns dias porque eu tenho outros compromissos, mas eu sempre mando para você. Podem ficar tranquilos quanto a isso. E eu quero saber também se você tem algum desses fundos aqui, se você está contente com os rendimentos que você vem ganhando, se você já conhecia esses fundos, e deixe nos comentários também, é claro, se você quer que eu traga outras informações de outros fundos imobiliários. E em breve, pessoal, eu vou lançar a comunidade Samurai. Nessa comunidade eu vou falar sobre matemática financeira, como que você analisa uma ação, como que você analisa um fundo imobiliário, outros conteúdos de educação financeira e muito mais, tá, pessoal? Então em breve eu vou lançar essa comunidade e garanto para você que vai ser baratinho, tá? Vai ser menos de R$ 1 por dia. Então fica esperto que em breve eu vou lançar mais informações sobre essa comunidade. Muito obrigado pela sua atenção, Ninja, bons investimentos e espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um forte abraço e até mais. Tchau!